Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus, o Senhor Deus nos confiou a responsabilidade de novamente estar fazendo uso aqui do púlpito para entregar o recado de Deus, amém? Glória a Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, queira abri-la por gentileza no livro de São João. São João capítulo 18. Glória a Jesus. São João capítulo 18, agora ficou bom, versículo 10, louvado seja Deus. Os irmãos que vão acompanhar encontraram? Como sempre eu digo, quem encontrou fala eu vou morar no céu, né, Fernando? E quem não encontrou fala eu vou também. Aleluia. São João, o livro de João fica depois de Gênesis, bem depois. São João, capítulo 18, versículo 10. Podemos ler? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Feche os seus olhos agora e vamos falar mais uma vez com o Senhor, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder, Deus de mistério, Deus de maravilhas, em o nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, teu Filho, Pai Celestial, eu peço, Senhor Deus, nesta hora a tua graça e a tua misericórdia. Venha, ó Deus, nos cobrir com teu sangue e nos envolver com tuas mãos preciosas, com teu Espírito Santo. Ó Deus de mistério, Deus de maravilha, Santo de Israel, o teu sangue nos garante a vitória. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Neutraliza toda ação maligna, cancela toda maldição. Meu Deus, dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno eu te peço. Usa, ó Deus, a tua misericórdia, meu Pai. Tenha compaixão das nossas vidas, abra o nosso entendimento, ó Deus, e compadece-te de nós. Senhor Deus amado, aquebranta os nossos corações para ouvir a tua palavra e obedecê-la, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Jesus, aleluias, amém. Podeis assentar louvando o Senhor Jesus, porque Ele presente está. Glória a Deus, aleluias. O texto que eu tomarei por base para entregar o recado de Deus essa noite é o qual nós lemos o verso 10 do livro de São João. Aleluias. O livro de São João é um livro composto de 21 versículos, aliás, 21 capítulos e 879 versículos. O livro de João, ele foi escrito no final, depois dos anos 50 da era cristã, e mais provavelmente antes da terrível destruição de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo. O propósito do livro, qual que era a intenção do discípulo amado quando ele resolveu confeccionar um livro que traz por título seu próprio nome? Era fornecer aos cristãos da Ásia, que agora a Ásia Menor, uma compreensão da vida e do ministério de Jesus. A intenção era guiar os leitores deste livro a uma fé estabelecida nas palavras e nas obras do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele divide o ministério de Jesus em duas etapas. Em uma primeira fase, ele nos mostra uma visão do ministério público de Jesus. E numa segunda fase, ele relata, aleluias, o ministério privado dos seus discípulos. Ele também lida com implicações teológicas e mostra Jesus como Deus, sua divindade e essência, ou seja, o verbo humanizou-se, Deus encarnou e habitou entre nós. Deus abençoe, irmão. Amém? Então, no capítulo 18 e no versículo 10, João narra a história de quando o Senhor Jesus já estava prestes a ser entregue nas mãos dos seus algozes. Alguns historiadores dizem que João é o único, na verdade a Bíblia mostra isso claramente, que João é o único escritor que cita o nome daquele servo do sumo sacerdote. Tendo em vista que Lucas, Mateus e Marcos não citaram esses nomes, alguns estudiosos, eles entendem que esses outros evangelistas não citaram o nome, temendo que o Pedro pudesse sofrer alguma represália da própria igreja ou não suportasse a angústia da crítica que sobreveio pelo fato de ele ter agido daquela maneira.
Outros já dizem, então, por que João menciona o nome? Porque João escreveu a carta depois que Pedro já tinha sido sacrificado e já tinha sido morto e já estava no paraíso esperando os demais irmãos. Então, João foi o único que menciona o nome desse servo do sumo sacerdote. Também vejo nos nossos dias alguns pregadores cometer um engano, um gafe grande aqui nessa passagem, porque dizem que o Pedro cortou a orelha do soldado. A Bíblia não diz em lugar nenhum que Malco era soldado. A Bíblia diz que ele era servo do sumo sacerdote. Se você for analisar em Lucas 22:50, Marcos 14:47, Mateus 26:51 e João 18:10, diz que ele era servo do sumo sacerdote. Aleluias. Ele não era, então, um soldado, como muitos pregadores anunciam. Não era isso. A Bíblia mostra que ele era servo do sumo sacerdote. Pastor Fábio, o que é ser servo do sumo sacerdote? O que era ser um servo do sumo sacerdote? Em primeiro lugar, o servo do sumo sacerdote era alguém que desejava ser sacerdote. Ele desejava ardentemente ser sacerdote. Segundo lugar, ele dedicava de 5 a 8 anos no estudo da Torá, para que depois dessa faculdade ele pudesse ser consagrado ao sacerdócio. Em terceiro lugar, ele se dedicava ao trabalho do templo de 12 em 12 horas, colocando lenha no altar para que o fogo não apagasse, e ele estava lá em todos os trabalhos do templo. De 12 em 12 horas ele estava ali se dedicando ao trabalho do templo. Em quarto lugar, faltando um ano para ser consagrado ao sacerdócio, então ele se tornava servo do sumo sacerdote. Segundo o que está escrito em Atos 26, 10 e 12, Paulo também foi um servo do sumo sacerdote. Bendito seja Deus. Então, essa era a figura de alguém que era servo do sumo sacerdote, e não um soldado. Ele acompanhava o sumo sacerdote durante todo o tempo. Durante todo o tempo ele estava acompanhando o sumo sacerdote, e não só como aprendiz, não só como alguém, como algum discípulo, mas como servo. Ele estava, onde ele estava lá junto. Assim também nós vimos a figura de Eliseu quando Elias o chama para suceder ele no ofício de profeta. Aonde Eliseu estava, Elias estava atrás. Ou melhor, onde Elias estava, Eliseu estava acompanhando e não deixava de maneira alguma. Assim também o servo do sumo sacerdote estava sempre atrás dele. O sumo sacerdote, aleluias, ele tinha 4 grupos de servos, chamados chefe dos sacerdotes. Primeiro era o comandante do templo, que era responsável pelo culto, que era responsável pelos cultos semanais que havia lá no templo, e pelo policiamento no santuário, e que também substituía o sumo sacerdote em caso de necessidade. Esse camarada aí tinha esse ofício. O segundo grupo era o chefe das 24 sessões semanais. Terceiro era o grupo de 7 vigilantes do templo. E em quarto lugar eram os 3 tesoureiros que compunham então esse grupo aí, esses 4 grupos aí de servos do sumo sacerdote, que eram chefes também dos sacerdotes. Mas Malco, ele tinha um sonho. Se ele era então servo do sumo sacerdote e não um soldado, ele tinha um sonho. Qual era o sonho de Malco? O sonho de Malco era ser um sumo sacerdote. Ele dedicou uma vida inteira para ser um sumo sacerdote. Ele se preparou uma vida inteira, 5 ou até 8 anos, para ser consagrado àquele ofício. E hoje nós observamos quanto era difícil. Hoje, na graça, as pessoas, muitas vezes, Deus revela e ele é ungido e separado para ter um ofício de sacerdote. E muitas vezes não tem nem um chamado, mas cai na graça do pastor e já consagra. Quantas pessoas têm caído porque são consagrados neófitos, ainda não têm um mínimo de experiência, ainda não têm sequer um mínimo de bagagem, não suportam o fardo, sucumbem diante as provações que sobrevêm, achando que ser um sacerdote é brincadeira, não é. O apóstolo Paulo diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas nós temos que analisar, ele mesmo falou para não colocar as mãos precipitadamente sobre os neófitos, para que eles não caiam na condenação do diabo. Então,
Malco, ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho, mas o sonho dele, ele teria também que preencher, presbítero Fenelon, todos os requisitos da lei. Haja vista que o Senhor Jesus veio aqui na terra na lei. Então ele tinha que preencher todos os requisitos da lei, inclusive dentro desses requisitos, um dos que a lei exigia para que a pessoa fosse consagrada ao sacerdócio era que ele fosse perfeito de corpo. Não podia haver nenhuma deformidade, nenhum defeito, nenhuma imperfeição no corpo do candidato ao sacerdócio. De repente, Malco vê o seu sonho indo embora, o seu sonho caindo por terra abaixo. Eu quero dizer para você essa noite, aleluias, você que já está tão decepcionado, você que já anda magoado, anda triste porque as coisas não dão certo, tudo que você investe, você vê um atrapalho surgir do além e jogar o seu sonho por terra, lançar por terra os seus objetivos. Você que tem tomado bomba em suas provas, não consegue passar no concurso, não consegue ser aprovado, faz uma entrevista, o patrão não chama, aquela empresa não abre as portas. Você que toma bomba até em concurso de maionese, eu quero dizer para você, você que está chateado e que fala assim, Senhor, eu não posso mais sonhar, porque o meu sonho já caiu por terra, eu não consigo mais, eu não tenho paz, eu não tenho tranquilidade, eu não consigo mais ser uma pessoa alegre, porque todos os meus sonhos estão frustrados. Eu quero dizer para você, essa mensagem é para você. Sabe por quê? Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor Jesus é o restaurador de sonhos, aleluia. Jesus é o restaurador de sonhos. Você que pensa, não vou mais fazer isso, eu não vou mais bater nessa porta, eu já cansei desse meu sonho, não dá mais para investir aqui, porque parece que não é de Deus, parece que a coisa não vai, mas eu quero dizer para você, não desista dos teus sonhos. Jesus restaura os sonhos, aleluia. Jesus é o restaurador de sonhos. Malco tinha o seu sonho, mas de repente ele viu tudo acabar. Em questão de minutos, tudo acabou. Quantas vezes você se prepara como Malco a vida inteira, 5, 8, 10 anos, se preparando para tomar posse de algo e de repente acontece outra coisa, um evento que faz o seu sonho cair por terra. E quem foi que destruiu os sonhos de Malco? Quem destruiu o sonho daquele servo do sumo sacerdote? Um crente não convertido. Um crente que ainda não estava convertido, aleluia. Um crente que ainda não estava, tinha aceitado Jesus, mas não tinha aceitado a obra transformadora do Senhor Jesus. Era um crente dessa forma que tinha, aleluias, acabado com o sonho de Malco. Quantas vezes dentro da própria igreja um crente não convertido se levanta para destruir o seu ministério, para lançar por terra o sonho que Deus sonhou para você? Quantas vezes as pessoas levantam para lançar por terra aquele castelo que Deus preparou para você, aquele sonho que Deus sonhou para você? Um crente não convertido que só veio na igreja para ocupar lugar, fingido, vestido de ovelha, mas na verdade é bode, na verdade não é trigo, é joio, que se levanta inspirado pelo diabo para acabar com o seu sonho. E muitas vezes em questão de segundo ele lança por terra o seu sonho e você está aí numa situação de cabeça baixa pensando, Jesus, agora acabou. Lembre-se dessa palavra, Jesus restaura os sonhos. Quem crê nisso dá um glória a Deus, ei. Glória a Jesus. Malco tinha um sonho, glória a Deus, aleluias. E agora, sem a sua orelha, ser sacerdote, impossível. O sonho dele se foi. Olhe bem o que diz a lei, glória a Jesus. A falta da orelha. Antes de lermos aqui na lei o que diz, é interessante que na época de Jesus Cristo, não era como no Antigo Testamento, onde os sacerdotes eram escolhidos por Deus. Deus era quem escolhia. Nos dias de Jesus não era. O sacerdote naqueles dias era escolhido ou indicado por Herodes. Para quê? Para que ele fosse uma pessoa corrompida e estivesse lá à disposição de Roma para agir segundo os interesses de Roma. Mas Malco
Ele, apesar de estar fazendo um ofício dos mais terríveis que ele podia ter feito, ele imaginava que ele estava fazendo a obra de Deus. Ele pensava que ele estava colaborando com a obra de Deus. Ele pensou que ele estava trabalhando em prol da vontade de Deus, assim como o apóstolo Paulo também, quando esfolava a igreja. Diz que ele tinha carta dos principais sacerdotes para perseguir e matar a igreja. E ele mesmo narra isso lá no livro de Atos. Quem quiser vai lá, está registrado lá para quem quiser ver. Então, mas só que Malco, ele estava no meio da multidão errada. Ele estava no meio do povo errado e fazendo as coisas erradas e na hora errada e achando que estava em comunhão com Deus, fazendo as coisas de Deus. Eu sempre digo que a pior situação do ser humano chamado cristão é a cegueira espiritual, porque muitos se encontram na atualidade como Malco, achando que estão prestando um serviço a Deus, achando que estão fazendo o que é da vontade de Deus, achando que está de acordo com a palavra de Deus, mas estão mortos espiritualmente, estão dormindo espiritualmente e não conseguindo enxergar a realidade das coisas, não vendo que estão prestando um serviço ao diabo e não ao Senhor. Infelizmente, essa é a realidade. Quantas pessoas estão dormindo e pensando que estão vivas? E fazendo coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus e achando que é a vontade de Deus. Mas não é assim. Malco era um desses. Mas ele estava preparando, pastor Fábio. Ele estava lá servindo o sumo sacerdote. Só que estava todo mundo caído naquela época. Porque se eles estivessem de pé, estivessem enxergando espiritualmente, estivessem vivos espiritualmente, não teriam crucificado o Rei da Glória. Amém? Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Êxodo capítulo 29, versículo 20, diz assim: E degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalhará sobre o altar ao redor. O sonho de Malco acabou, ele não tinha a orelha direita. A Bíblia faz questão de frisar que era a orelha direita. Mas agora acaba o sonho dele. Ele não podia mais ser sacerdote. Não tinha como mais ser sacerdote. Na lei cerimonial tinha que ungir o sacerdote quando iria iniciar o sacrifício. Tinha que ungir o sacerdote a sua orelha direita, o dedo polegar da sua mão direita, o dedo polegar do seu pé direito. Aleluias. Malco não tinha mais. Era impossível agora. O sonho dele acabou. Quantos estão entendendo essa palavra? Dão glória a Deus aí. Glória a Jesus. Por que, pastor, ungir, aleluias, o polegar da mão direita? Porque indicava a positividade em cumprir toda a lei. Era necessário que o sumo sacerdote tivesse essa disponibilidade. Ungir, aleluias, o pé direito era a indicação de que ele andaria somente nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Ungir a orelha direita significava que o sacerdote iria ouvir apenas a voz do Senhor teu Deus. Glória a Jesus. E há também para todos os cristãos de hoje, um sacerdócio universal para os crentes atuais, que aleluia, que está registrado em Romanos 10 e 17. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus chamou eu e vocês para sermos sacerdotes. Mas será que nós estamos ouvindo a palavra? Ou será que nós já deixamos alguém decepar a nossa orelha espiritual e não temos condições mais de ouvir a palavra de Deus? Estamos ouvindo espíritos enganadores. Quantas pessoas saíram do nosso meio porque deram ouvido a espíritos enganadores e foram após outros deuses, voltaram, como diz a palavra de Deus, a comer o próprio vômito. A porca, uma outrora lavada, agora voltou ao lamaçal. E agora essas pessoas não suportaram a sã doutrina e deram ouvido a outros deuses porque o seu ouvido espiritual está deficiente. Mas os sonhos de Malco agora não tinha mais jeito. Todos os seus sonhos caíram por terra naquela madrugada. É interessante, porque observe bem o ato de Jesus lá no Getsêmani. Era noite fria, noite de tristeza e de angústia para o Senhor Jesus.
E é meio difícil pensar no Senhor Jesus agindo de uma maneira violenta. Eu não consigo ver Jesus agindo de uma maneira violenta. Jesus, o que ele faz? Nesse contexto Jesus demonstrou uma dose de uma infinita misericórdia. Jesus entra em ação em defesa do seu inimigo contra o ato de violência do seu amigo e daquele amigo que fazia parte do ciclo dos seus amigos íntimos. Aleluias! O fato de Jesus ter curado serviu de exemplo sobre como devemos tratar nosso semelhante. Segundo o código de ética de Jesus Cristo, aleluias, os nossos inimigos não podem ser objetos da nossa violência. A nossa incapacidade de amar o inimigo indica o nosso desenvolvimento espiritual inadequado. Porque é difícil, não é, amar o inimigo? Tem gente que tem dificuldade de amar o próprio amigo. Tem gente que não consegue amar o irmão. Então, quando nós não conseguimos amar o nosso inimigo, isso indica o nosso desenvolvimento espiritual inadequado, porque violência gera violência, e os que apelam para a violência são sempre perdedores. Mas o crente, ele deve ser violento contra o pecado, ele deve ser violento contra as ações do diabo, ele deve ser violento para ser santo, ele deve ser violento para ser consagrado. Eu não vejo, interessante que eu não vejo ninguém sendo violento para ser mais santo um do que o outro. Eu não vejo o pastor dizer, ó, pastor William, da agora em diante eu vou ser mais santo que você, presbítero. Eu vou ser mais santo. Eu não vejo ninguém brigar um com o outro para ser mais santo. A briga por tantos os meios. O mundo gera briga todos os dias. Nós estamos vendo guerra todos os dias. Mas os que apelam para a violência são sempre os perdedores. E nós não vemos em Jesus Cristo, em momento algum, Jesus nos dando uma instrução para agir com violência, nem com os nossos inimigos. Mas e Malco? Aleluia. Bendito seja Deus. Igreja, olha quão grande é o amor de Jesus Cristo. O último milagre terreno de Jesus Cristo foi restaurar o sonho do seu inimigo. Foi restaurar o sonho do seu inimigo. Eu esperava um glória a Deus agora. Presta atenção, porque depois dali Jesus não fez mais nenhum milagre. Ele foi para ser torturado, ser crucificado, e depois que ele ressuscitou, alguém ressuscitou também. Aleluia! Mas o último milagre terreno de Jesus Cristo foi restaurar o sonho do servo do sumo sacerdote, que não era amigo de Jesus, porque veio comandando os soldados romanos para levar Jesus preso. Alguns eruditos biblicistas, eles dizem que este Malco ficou maravilhado com o que Jesus fez, dizendo, quem é esse homem, o que aconteceu? Imagina a situação de Malco, querido. Malco estava naquela madrugada fria, porque como eu disse, era noite quando Jesus foi para lá com seus discípulos, estava escuro, estava fazendo frio, estava Jesus já angustiado, triste, porque sabia que estava chegando a sua hora, aleluia, e na madrugada chega o traidor. Na madrugada chega o traidor. E de repente Jesus fala, quem buscais? E eles disseram, a Jesus Nazareno. Jesus disse, eu sou. Puf, caiu todo mundo. Morreu todo mundo. Morreu. Caíram todos mortos. Na palavra de Jesus, ressuscitou todo mundo de novo e levantou. Jesus disse, a quem buscais? A Jesus Nazareno. Ele disse, eu já falei que sou eu. Se buscais a mim, deixai ir esses aí, para que se cumprisse as escrituras, aleluias. Pedro então saca a sua espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote, aquele estagiário ali ao sacerdócio. Imagine Malco, vamos lá para o Getsemane agora, feche os seus olhos, imagine a cena. O servo do sumo sacerdote todo alegre, pensando assim, vou fechar o meu estágio probatório aqui, prendendo o homem que mais causou alvoroço aqui na Galileia, em Jerusalém, para todo lado. Eu vou agora buscar ele, eu estou comandando esse soldado aqui. De repente, ele deve ter pensado, amanhã cedo ou no outro dia eu vou ser consagrado ao sacerdócio com chave de ouro. Mas o que acontece? O seu sonho, de repente, em questão de minutos, cai por terra. Imagine Malco na madrugada
fria, com a mão na orelha, talvez gritando de dor, e agachado, procurando no escuro a sua orelha, porque ele deve ter pensado, talvez tem algum médico aí que possa costurar, fazer alguma coisa. O meu sonho foi embora, acabou tudo agora. 8 anos de preparação, agora 7 anos preparando, mais um de estágio, servindo o sumo sacerdote, pelejando, e agora cadê minha orelha? Eu não acho. Então Jesus, aleluias, humildemente como ele era, Jesus humilha novamente, abaixa e pega a orelha. Jesus enxerga perfeitamente no escuro. Quantas vezes o Espírito de Deus, ele te encontra em algum lugar que não é para cristão estar, a não ser que você esteja lá pregando a palavra. Mas o Espírito de Deus tem encontrado filhos e filhas em lugares que não é para servos de Deus estar lá. E muitas vezes você pensa, não, isso está escondido debaixo de 7 chaves. Ninguém viu, é um segredo de Estado, ninguém sabe, está muito bem guardado, escondido, está lá no cofre, ninguém pode saber. Eu quero dizer para você, igreja santa, pura e imaculada, o Espírito de Deus está vendo, o Espírito de Deus está vendo, o Espírito de Deus está vendo, o Espírito de Deus está vendo. O Espírito Santo de Deus, ele enxerga no escuro, não tem trevas que ele não possa ver. Jesus então encerra o seu ministério terreno, pegando aquela orelha e colando ela no seu lugar, e creio eu que nem cicatriz ficou, porque Jesus sabia do sonho daquele rapaz, Jesus sabia do sonho daquele jovem, que era ser separado para o episcopado, que era ser separado para ser sacerdote naquele dia. Por isso Jesus encerra o seu ministério, restaurando sonhos, aleluia. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu penso que o que mais doía no Malco naquela hora, não era o fato do corte da orelha, mas na verdade penso eu, que o que mais doía nele, era ver o seu sonho lançado por terra. Igreja, pense você, imagine aqui comigo, como diz o pastor William, conjectura aqui comigo. Imagine só, 5, talvez 8 anos de faculdade estudando a Torá, aos pés de Caifás, estava ali direto, porque ele era o sumo sacerdote daqueles dias. Dedicou toda a sua vida. A história não fala que ele deixou um período para namorar, para ir ficar com... Não, ele estava lá no templo, lá dedicando ao serviço do templo, dedicando ao estudo da Torá. Ele estava lá procurando de todos os meios tirar uma boa nota. Para quê? Para que ele pudesse receber o seu diploma, ser consagrado, aleluias, ao sacerdócio. Quando nós estávamos na faculdade, já no penúltimo período, você começa com a sua prática, e você tem um escritório modelo, e você procura de todos os meios dar o seu melhor para que você caia na graça do seu orientador, a fim de que você tenha uma boa nota para que você possa colar o grau. Você esforça para fazer uma monografia bem feita, a fim de que você possa colar o grau para não ser obrigado a fazer outra. Já imaginou se de repente acontece com você um acidente, alguma coisa que encerra o seu sonho nos dias do seu estágio probatório, da sua prática, e que você vê que não vai poder colar grau? Você vê que não vai ter como fazer aquela festa bonita, não vai ter como fazer parte daqueles quase 8% de brasileiros que têm um curso superior? Malco, ele se sentia totalmente acabado, porque viu o seu sonho caindo por terra. Qual é o seu sonho, igreja? Qual é o seu sonho? Eu creio que um sonho que todo servo e serva de Deus tem é ir morar nos céus. Mas eu vou dizer para você, existe um império das trevas que luta de todos os meios para lançar por terra os seus sonhos. Ele procura de todos os jeitos, de todas as formas, para fazer com que você se decepcione de alguma forma e desista dos seus sonhos. Domingo passado, o pastor presidente, Deus usou ele e trouxe uma palavra maravilhosa aqui, que eu não queria que o culto acabasse.
O tema da palavra era para que a igreja não desanimasse, porque o Espírito Santo é o petróleo que move o cristão para continuar andando, aleluia. Eu quero dizer para você, igreja, não troque os padrões elevados de Deus pelos padrões vulgares e passageiros do mundo, porque o Senhor Jesus está voltando. Não desanime, porque você pensa que o seu sonho já se acabou, que não tem mais jeito. Jesus está aqui nessa noite para restaurar os seus sonhos, aleluia. Quem crê nisso aí, dá um glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus, aleluias. Quantas pessoas que no meio da nossa carreira cristã, eles vão sucumbindo, eles vão caindo diante, aleluias, de muitas provas e tribulações. Aceita Jesus hoje no período chamado de primeiro amor. Aliás, nós temos que estar sempre nesse período, nunca deveríamos sair dele. E as pessoas vêm com toda alegria, e eu sempre que tenho oportunidade, eu falo, principalmente nós ministros do evangelho, nós temos que tomar muito cuidado para não pregar um evangelho mentiroso, um evangelho barato, porque está cheio de igrejas aí pregando um evangelho mentiroso, um evangelho barato. Muitas pessoas estão anunciando que crente, eu já ouvi crentes dizer, olha, crente que ora o Salmo 91 não morre de acidente. Será que os discípulos nunca oraram o Salmo 91, não? Será que eles não conheciam o Salmo 91, não, pastores? Será? Porque alguns foram lançados de cima do templo abaixo e foram arrastados pelas ruas de Alexandria até morrer. Tem um acidente mais terrível? Outros crucificados de cabeça para baixo. Outros esquartejados, decapitados, lançados em caldeira de óleo fervente. Não, mas quem ora o Salmo 91 não morre de acidente, será? Isso a Bíblia não fala, isso é um evangelho mentiroso. Ah, crente não pode ter doença. A Bíblia diz que o Paulo deixou alguém lá em algum lugar, que ele disse que ele estava para morrer. Um homem igual Paulo, que a sombra dele, os aventais dele, curava as pessoas. Nós estamos observando hoje, nos nossos dias, que muitos pregadores falam o que a plateia quer ouvir. Mas você está numa igreja a qual até hoje, se tem uma coisa aqui que eu me glorio, é porque nenhum dos pregadores aqui, com ou sem experiência, fala o que a igreja quer ouvir. Graças a Deus, nós temos um corpo de ministro que não tem medo de pregar o evangelho, que não tem vergonha de pregar e de falar a verdade. Sabe por quê? Sabe por quê? Dá um close aí na igreja aí, filmadora. Você não está numa igreja luxuosa. Aqui não tem ninguém milionário. Aqui não tem nenhum pregador visando dinheiro. Nós não estamos aqui pregando dízimo, pedindo o seu dinheiro, a sua casa. Não, não é isso. Nós estamos aqui para anunciar um evangelho verdadeiro. Aleluia. Quem não conhece, olha ali a esposa do pastor fundador desse ministério. Olha o tanto que ela anda luxuosamente bem. Financeiramente falando é fraca como todos nós. Vai lá ver onde o pastor mora. Não tem sequer uma bicicleta sua. Sabe por quê? Porque aqui nós primamos é pela palavra da verdade. E uma coisa eu digo para você, igreja ouvinte da palavra de Deus. Uma coisa que ninguém gosta de ouvir. Se nós não andarmos de acordo, paralelo com a palavra de Deus, não tem céu, não senhor. Não tem sonho, não senhora. Vai para o inferno. Ou eu ando de acordo com a palavra de Deus, ou eu estou perdendo meu tempo. E hoje muitos ministérios não aceitam pregar a verdade. Não se fala mais que existe um inferno eterno, que existe um lago de fogo. Não se fala mais de santidade, mas aleluia, a Bíblia diz, glória a Deus, no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz, aleluia, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém terá o sonho de ver a Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor, aleluia.
Aquele moço teve o seu sonho lançado por terra. Jesus quer restaurar o seu sonho, querido. Eu falei que um dos sonhos da igreja é ir morar na glória, mas de repente você tem um sonho de passar agora no vestibular, e você está pensando: pastor, não vai ter jeito, eu não consegui a média que o Enem está exigindo, eu não consegui, aleluia, o financiamento do FIES, eu não consegui aquele emprego para pagar a faculdade, eu não consegui passar naquele vestibular. Você está procurando aquele emprego, está dizendo: não dá, o meu sonho vai ficar para o ano que vem, não vai dar, não vai ter como, porque eu fiz uma entrevista, parece que eu não passei pelo psicólogo, parece que o gerente do departamento X não quis me aprovar, e vai ter que ficar para a próxima vez. Eu vou ter que fazer uma nova inscrição, vou ter que estudar mais, vai ter que ficar para o ano que vem. Eu quero dizer para você, preste atenção, uma notícia boa: o Senhor restaurador dos sonhos está aqui, aleluia! O Senhor Jesus, que restaura sonhos, está aqui neste lugar. Quantos crê nisso, fiquem em pé e dão glória a Deus. Aleluia. Eu já estou terminando. No livro de São João, no mesmo livro de São João, capítulo 5, narra a história de um homem que a Bíblia diz que havia 38 anos que ele estava ali perante o tanque de Betesda, porque de tempo em tempo o anjo descia e movia as águas, e o primeiro que conseguisse entrar dentro do tanque era curado de qualquer coisa que tivesse, qualquer enfermidade. Aquele homem tinha um sonho, ele estava 38 anos esperando a realização do seu sonho. 38 anos não era de idade, era 38 anos que ele estava ali esperando, porque ele não morava lá em Jerusalém. A história diz que ele veio de uma terra longínqua, foi a maior dificuldade para ele chegar ali. Aí quando ele chega, então, ele passa 38 anos esperando a realização do teu sonho. Quem sabe, irmã, tem 38 anos que você está esperando o seu sonho ser realizado. Quem sabe, irmão, tem 38 anos que você está esperando a bênção. Quem sabe, igreja, tem 5 dias, 5 anos, 5 horas, 5 meses, eu não sei. Jesus o sabe. Hoje o Senhor Jesus vai restaurar o teu sonho. Não desista do teu sonho. Não desista do teu sonho. Não desista do teu sonho. Aleluia! Essa noite você vai envergonhar o inferno e vai louvar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque todos os seus sonhos que Deus sonhou para você, vai realizar. O que Deus sonhou para você, vai realizar. O que Deus prometeu, vai cumprir, porque o Senhor que restaura os sonhos está aqui. Quantos crê, dão glória a Deus aí? Feche os seus olhos agora. Se você quiser levantar as suas mãos aos céus, o faça. Porque agora você vai orar. Vai falar para o Senhor, conta para o Senhor qual é o sonho que você tem, que você já estava desanimando. Você que pensava, não tem mais jeito, fale com o Senhor, porque Ele vai restaurar o teu sonho agora. Olhe bem, você tem o nome do Senhor, você é noiva de Jesus. Se Ele restaurou o sonho do seu inimigo, do Malco, Ele pode perfeitamente restaurar o seu sonho essa noite. Abra sua boca, igreja, vai orando. Excelentíssimo Senhor, Redentor de Israel. Vai orando, vai orando, vai orando. Ore, 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 ore. Alabaxarabacandarás. Arabaxorebecandarabastéria. Orianda labassuribecomenemehandarás. Rebacandialabassuriandalaia. Ore, 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 ore. Fala para Jesus, aleluia. Oh, maravilha. Jesus, restaura, Pai. Restaura, meu Deus amado, os sonhos da tua igreja. Aqueles sonhos que caíram por terra. Senhor, restaura. Restaura, meu Deus, os sonhos da tua noiva. Restaura, meu Deus, aqueles sonhos, ó Pai. Vai curando, ó Deus. Vai, ó Deus, transformando, aleluia, Deus de mistério. Tcharabassorebecanta. Uimalassuinecomenamachai. Deus de fogo tremendo é o teu nome. Oh Deus de maravilha, só o Senhor é Deus, Deus vivo, Deus santo, Deus eterno, Deus poderoso. Ergandobianda nagashai, remanta labassurianda labas.
Oh, Jesus querido, só o Senhor é Deus. Restaura, Jesus, o sonho do teu povo. Restaura, meu Deus, o sonho daqueles, ó Pai, que sonham em ser avivados, que sonham em ser cheios do teu Espírito. Aleluia. Clama, igreja, ao Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Deus de mistério, Deus de poder. Clama, 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 clama. Fale com o Senhor Deus. Ele quer restaurar o teu sonho. Ele quer trazer de volta a alegria, aleluia, que você perdeu no decorrer da sua caminhada. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, maravilha, Jesus. Só o Senhor é Deus. Bendito seja o teu nome. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva o teu povo, ó Deus. Aviva, ó Pai amado, a tua noiva. Incendeia, ó Deus amado, a tua igreja. Restaura os sonhos, ó Deus. Restaura, ó Pai amado, aleluias, os sonhos da tua noiva. Vai alegrando os corações. Vai restaurando, ó Pai, os casamentos. Vai restaurando, ó Pai amado, o matrimônio. Vai restaurando, ó Deus, a prosperidade, a vida espiritual, sentimental. Vai restaurando, ó Deus. Oh, glória, glória, glória a Jesus. Amém, amém, amém. Podeis assentar. Que Deus vos abençoe e vos guarde no seu santo amor. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado nos vossos corações. Eu gostaria de falar um pouco mais de Malco. Eu queria até pegar no pé dos irmãos, né? Porque eu gostaria de ver etimologicamente quem era o Malco. E se eu falar de etimologia, eu creio que quem estava na última escola que eu ministrei aprendeu, não aprendeu? Se eu perguntasse o que é etimologia, vocês saberiam, né? Quem estava aqui aprendeu, né? Eu espero que sim, né? Mas o tempo não nos permite. Que Deus os abençoe e vos guarde seu santo amor. Excelentíssimo senhor, pastor, vice-presidente, muito obrigado mais uma vez por ter me confiado a responsabilidade de estar aqui pregando essa palavra. Eu volto a palavra aqui para o pastor Miguel. Que Deus abençoe, querido. Uma salva de palma bem bonita para Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.